Polícia prende 2 homens armados e impede assalto à agência bancária em Cuiabá. Já em Tangará da Serra, casos de dengue aumentam 6 vezes em 2022. A gente atribui esse aumento à quantidade de chuvas que foram a mais em relação ao ano passado. E a alta nas vendas de casas e apartamentos que aquece o mercado imobiliário na capital. Essas e outras notícias você vai ver a partir de agora no MT2. Olá, pessoal. Muito boa noite. 2 homens foram presos hoje durante uma tentativa de roubo a uma agência bancária em Cuiabá. O repórter Luiz Vieira tem os detalhes para a gente. 2 homens foram presos no final da manhã desta quinta-feira na Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá. Policiais militares passavam em frente ao local e perceberam que várias pessoas estavam no chão, no interior da agência, rendidas pelos criminosos. Ao adentrar dentro do estabelecimento bancário, verificou que as pessoas estavam deitadas ao solo e já visualizaram os 2 infratores, já com as 2 armas em posse e as mais 2 armas dos 2 vigilantes que foram rendidos. E ao verem os policiais, eles automaticamente já caíram ao solo, jogaram as armas e se renderam. Após a prisão, os 2 suspeitos foram conduzidos aqui à Central de Flagrantes de Cuiabá e a polícia investiga se outras pessoas podem ter participado do crime. Ação rápida da PM, né? O trecho da MT-423 entre Sinop e Cláudia continua interditado por causa de uma cratera na pista. A Letícia Borsari tem outras informações. A Secretaria Estadual de Infraestrutura mandou hoje uma equipe com materiais para reparar a tubulação e o asfalto que cedeu na MT-423. A pista segue interditada até que a Sinfra conclua o trabalho. Mas mesmo com a interdição, muitos motoristas continuam se arriscando, como os carros baixos que desobedecem à sinalização. Algumas carretas percebem o perigo e dão meia volta. Enquanto isso, a principal alternativa para quem precisa seguir de Sinop a Cláudia ou vice-versa é passar pela antiga estrada de Cláudia, que tem acesso pela BR-163, depois da Baixada Morena, sentido Itaúba. Agora para você que está nos assistindo, está procurando emprego? Pois saiba que tem vaga sobrando no Cine de Mato Grosso. Você só precisa estar preparado. Foi tudo muito rápido para o Dale William. Num dia ele foi à agência do trabalhador e no outro já fez a entrevista de emprego e foi contratado. Eu vim ontem, peguei uma carta de encaminhamento, foi através da empresa, fiz uma entrevista. Quando foi agora próximo amanhecer, já me chamaram, eu estou indo para o serviço. Só nesta semana foram abertas mais de 1.700 novas vagas de trabalho em Mato Grosso. Quem procura acha, e se tiver boa formação, melhor ainda. Aquele trabalhador que apresentar no seu currículo qualificações relacionadas à sua ocupação, ele tem um destaque muito grande, como o trabalhador que tiver elevação de escolaridade, parte de informática, trabalhador que tiver algum domínio nessa área de informática. Sabe quem também conseguiu um emprego depois de 8 meses de procura? A Márcia. Já são 9 dias na nova função como consultora comercial e ela está feliz da vida. Está sendo ótimo, porque eu estou começando o meu ano de 2022 com o pé direito. Era isso mesmo que eu estava planejando e querendo para o meu ano, já começar trabalhando. Mais do que a competência técnica que ela tem de sobra, o perfil comportamental da Márcia bateu com a cultura da empresa, uma tendência para o mercado de trabalho nos próximos anos. Ainda mais nesse momento onde o mercado está exigente, onde as pessoas precisam estar com uma visão mais ampla de como funciona, voltados para a tecnologia, sabendo se ambientar, se integrar junto com seus colegas. E o mercado de trabalho está mudando e quem está procurando por uma nova oportunidade ou pela recolocação precisa acompanhar essas mudanças. A habilidade com as novas tecnologias já é uma exigência para as contratações e quem não se atualizar pode acabar ficando para trás.
Vale a pena hoje as pessoas estarem atentas, principalmente dentro desse ambiente online. São muitas as vagas de trabalho hoje existentes em diversas hierarquias, em diversos tipos de cargos. Nós tivemos essa experiência recente, principalmente no final do ano, onde não conseguimos preencher todas as vagas. Então as pessoas precisam ficar atentas, porque hoje o principal canal de divulgação de uma vaga de emprego está sendo dentro de um ambiente digital. O MT2 passa rapidinho, né? No próximo bloco, explode o número de casos de dengue em Tangará da Serra. Isso está preocupando os moradores. O setor de equipes de endemia está trabalhando no combate aos focos do mosquito. Em Tangará da Serra, os casos de dengue aumentaram mais de 500% nos 2 primeiros meses deste ano. E com o período de chuva, vem o risco de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A pequena Raquel, de 5 anos, teve que ficar 10 dias internada na UTI da capital depois que contraiu dengue hemorrágica. Eu fiquei com dorzinha no corpo. A minha perninha também tinha que fazer muito esforço para tomar banho. A mãe, que é enfermeira, desconfiou dos sintomas quando a criança começou a apresentar febre alta e a temperatura não baixava com o uso de medicamentos. Exames constataram níveis baixíssimos de plaquetas no sangue, sinais característicos de casos mais graves da doença. A dengue ela não trouxe só um prejuízo para a parte do sangue dela, das plaquetas. Ela ficou muito grave na função das enzimas hepáticas dela, o fígado dela ficou muito prejudicado. Tanto que o infectologista pediátrico dela que estava cuidando dela, disse que em mais de 25 anos de experiência ele nunca viu um fígado tão danificado, uma hepatite tão grave igual a dela. Os números de dengue em Tangará da Serra saltaram mais de 500% só nos 2 primeiros meses de 2022, se comparado com o mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2021, foram registrados 26 casos e agora 167. A gente atribui esse aumento à quantidade de chuvas que foram a mais em relação ao ano passado. A dengue é uma doença, sim, que pode cursar de forma grave e existe essa preocupação da Vigilância Epidemiológica, juntamente com a Secretaria de Saúde, em traçar uma estratégia em parceria com a Vigilância Ambiental e Sanitária para a diminuição desses casos. O Aedes aegypti, além da dengue, transmite a zika e a chikungunya, doenças que também preocupam as autoridades de saúde. Por isso, é importante que os moradores ajudem na luta diária contra a proliferação do mosquito. Evite o acúmulo de lixo e recipientes que possam acumular água. E nós estamos no período chuvoso. E aquele recipiente, ele vai depositar seus ovinhos. Aí está chovendo, tem o contato com água, aí vira larva, larva vira pupa, pupa vira um mosquito adulto. E depois, se tem alguma pessoa contaminada, o mosquito pica aquela pessoa contaminada e está apto a transmitir a doença. Os agentes de endemias estão realizando o trabalho de bloqueio do mosquito causador da dengue. A ação é feita depois da notificação de casos suspeitos ou confirmados da doença em uma determinada região. E fala para os seus pais cuidarem bem dos quitais, porque senão pode causar alguma dengue e tem que tomar cuidado. Criança sabe de tudo. Vamos atualizar agora os dados sobre a pandemia segundo a Secretaria de Saúde de Mato Grosso. A gente tem aqui, olha, nas últimas 24 horas foram confirmados 1.026 novos casos de Covid-19 no estado, totalizando aí 716.129 casos desde o início da pandemia. Foram 8 mortes registradas nas últimas 24 horas, totalizando 14.793 casos aqui em Mato Grosso. Mais de 697 mil pessoas já se recuperaram da doença. Vamos aqui agora ao número de leitos. A taxa de ocupação está em 34%. A gente sabe que o governo do estado desativou alguns leitos de UTI Covid. A gente tem 172 leitos disponíveis
nesse momento para atendimento a pacientes com a Covid-19. Taxa de vacinação agora, temos aí 74% da população vacinada, quase 2.700.000 pessoas vacinadas. Vacinação completa com a primeira dose, né? Vacinação completa, 63%, quase 64% da população que está vacinada, com mais de 2.304.000 pessoas com as duas doses. E doses de reforço, nós temos aí 678.099 pessoas vacinadas com a dose de reforço, a terceira dose aqui no estado de Mato Grosso. Se você já tomou a sua, então procure uma unidade de saúde. Bem, na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, uma vereadora de Indiavaí teve um pedido para homenagear mulheres da cidade negado pela Câmara do município. Os colegas não concordaram com os nomes que ela escolheu para homenagear. A única vereadora de Indiavaí tinha proposto que todos os colegas apresentassem monções de aplausos a mulheres da cidade. Primeiramente, o convite foi feito no grupo dos vereadores. Depois, confirmado com o secretário da Câmara. Só que minutos antes da sessão, as monções foram retiradas da pauta. Essas minhas indicações de nomes foram retiradas de pauta com a justificativa de que qual critério eu estaria utilizando para escolher esses nomes, qual critério eu estaria utilizando para fazer as minhas indicações. Durante a sessão, a vereadora fez um desabafo emocionado e pediu desculpas às mulheres que já havia prometido entregar a homenagem. Eu quero deixar a minha mensagem de força e coragem a todas as mulheres de Indiavaí e dizer a cada uma delas que, enquanto eu aqui estiver, a voz de cada uma delas será representada por mim. A deputada Janaína Riva, presidente em exercício da Assembleia, ou seja, ocupante do posto mais importante do Legislativo do Estado, lamenta que mulheres, mesmo eleitas pelo povo, ainda sofram silenciamento. Isso, infelizmente, ainda é um retrato do que muitas de nós enfrentamos em ambientes de poder, em câmaras legislativas, em câmaras municipais, no Congresso ainda. Então, é um desafio que ainda tem que ser vencido pelas mulheres. Em nota, o presidente da Câmara de Indiavaí, Raildo Moreira, o Peroba, disse que a vereadora apresentou a proposta de sessão solene em homenagem ao Dia das Mulheres em cima da hora e que os outros vereadores já tinham a agenda lotada com as festividades organizadas pela primeira-dama do município. Depois do intervalo, o mercado imobiliário em Cuiabá não sabe o que é crise. Vamos mostrar o crescimento do setor aqui na capital. Estamos de volta com o destaque do nosso site G1 Mato Grosso, que traz uma reportagem sobre um assunto que é bastante polêmico. Um projeto que propõe a retirada de Mato Grosso da Amazônia Legal. O autor é o deputado federal Juarez Costa, do MDB. Segundo ele, a ideia é aumentar a produção agrícola, porque, de acordo com o deputado, o fato do Estado estar presente na Amazônia Legal dificulta a produtividade. De acordo com o deputado, ele prevê a retirada da Amazônia Legal com o argumento de que hoje é preciso regras ambientais rígidas que limitam as áreas de produção. A proposta começou a tramitar em fevereiro, mas ganhou destaque esta semana após uma postagem do parlamentar. A proposta deve ser discutida em audiências públicas em Mato Grosso, com a participação de representantes dos municípios aqui do estado que compõem a Amazônia Legal. Para saber mais sobre essa notícia, basta acessar g1.com.br. É o G1 Mato Grosso, né? É o G1 Mato Grosso. Bem, gente, olha, o comércio varejista vive um bom momento no estado. Isso se reflete nos números com a retomada da economia no ano passado, com quase 5.000 novas lojas abertas. A média de crescimento ficou acima da média nacional. Mais empresas significa a geração também de mais empregos. Lourival é dono de uma rede de supermercados com vários estabelecimentos em Cuiabá. No ano passado,
viu a oportunidade de expandir o negócio e abriu uma nova loja, empregando 65 novos funcionários. Devido ao pessoal ficar mais dentro de casa e mais nos bairros, as lojas de supermercado pequeno e comércio, de um modo geral, do bairro, ele teve um crescimento mais expressivo. Por isso que nós resolvemos criar mais empregos, né? Abrir uma loja, abrir mais metro quadrado e nos trouxe um resultado favorável. A retomada da economia no ano passado refletiu na abertura de novas lojas do varejo. De acordo com o levantamento da Federação do Comércio do Estado, no total foram 4.865 novos empreendimentos. O segmento que liderou a lista foi o de hiper, super e mini mercados. Foram 1.427 comércios deste tipo abertos no estado. Em seguida, vem utilidades domésticas e eletrônicos, com 825 novas lojas. E no segmento de vestuário, acessórios e calçados, foram 620 novos empreendimentos. Esses 3 segmentos que mostramos representam 53,7% dos quase 5.000 estabelecimentos que foram abertos em todo o estado no ano passado. Mato Grosso esteve acima da média nacional. Um dos fatores que contribuiu para este crescimento foi o agronegócio. O agronegócio em 2021 a gente viu que, apesar da pandemia, bateu recordes de produção, de exportação, mas ele não ficou apenas nisso. Ele acabou impulsionando outros segmentos. Com crescimento empresarial em todo o estado, o Alan apostou na abertura de uma cafeteria. O estabelecimento inaugurou há uma semana e ele está confiante. Hoje a cafeteria ela emprega diretamente, nós inauguramos recentemente, ela emprega 8 pessoas diretamente e a perspectiva é que a gente abra mais 3 ou 4 cafeterias em Cuiabá e a expectativa está muito boa, a casa lotada todos os dias. As empresas que estão se instalando, estão abrindo novas empresas, contribuem para um ciclo muito positivo, né? Porque vai empregar gente e essas pessoas vão ter poder aquisitivo, que vão acabar consumindo. É um ciclo muito positivo quando acontece isso, de ter um saldo positivo de mais empresas abrindo do que fechando. Sabe outro setor que também está indo muito bem? O imobiliário. A venda de casas e apartamentos e terrenos tem registrado altas significativas nos últimos meses. No ano passado, em Cuiabá, quase 12 mil imóveis foram vendidos. Os mais procurados são os de padrão popular. Esse apartamento decorado tem 40 metros quadrados e hoje, em Cuiabá, custa em torno de R$200 mil. Esta é uma das opções mais econômicas para imóveis novos e também um dos mais procurados. A gente sabe que a maior fatia do mercado imobiliário hoje é o setor econômico, que é onde a gente tem uma grande aposta, né, a nível de Brasil. Mas falando de Centro-Oeste, a gente também tem a perspectiva de expandir esse mercado, entregando novas linhas com novos conceitos, para a gente ter ainda mais relevância e venda nesse mercado. A procura pela casa própria está aquecida. Segundo este corretor, apesar dos juros mais altos, as linhas de crédito acabam atraindo os compradores. Os bancos agora reduziram a taxa, então a gente teve um maior subsídio, por exemplo, melhoraram nessas características. Um levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção aponta que nos últimos 3 meses de 2021, as vendas no setor imobiliário nas capitais do centro-oeste do país cresceram 29% em relação ao trimestre anterior. No acumulado de 2021, as vendas tiveram um aumento de 11% em comparação com 2020. A pandemia ela acabou que trouxe esse interesse, despertou o interesse nas pessoas de buscarem o sonho da casa própria mais do que nunca. Então, terrenos em condomínio fechado, casa em condomínio fechado, apartamentos residenciais são tipos de imóveis que hoje tem uma escassez muito grande de produto. Aqui em Cuiabá, segundo um levantamento do Sindicato da Habitação de Mato Grosso, em 2021 foram comercializados 11.900 imóveis, um crescimento de 21% em relação a 2020. E a preferência dos consumidores cuiabanos foi por imóveis usados nas regiões leste e oeste da cidade. Uma retomada do crescimento do setor imobiliário, que estava bastante represado, né, em função da crise anterior. Então, a taxa de juros ainda continua sendo interessante para o consumidor. Os preços, por exemplo, do imóvel usado, eles continuam sendo muito interessantes ainda. Quer dizer, o novo, ele sentiu mais um impacto, mas o novo, lançado hoje, vai ser entregue daqui a 3 anos, 4 anos, né? E as vendas estão acontecendo, as vendas estão indo, mas
existe sempre um cuidado maior. Apesar do bom momento, o setor ainda tem uma preocupação: o aumento do preço dos insumos, que são os materiais de construção. Faz com que muitas vezes a conta não fecha para o empreendedor, né? Porque você soma tudo isso, você tem um preço de venda. A expectativa é se tivesse uma inflação mais baixa e o preço não subir tanto, né? Do material de construção principalmente. Agora a gente vai falar da BR-163. A Agência Nacional de Transportes Terrestres atestou hoje a viabilidade técnica e jurídica do requerimento de relicitação apresentado pela concessionária Rota do Oeste, administradora da BR-163 em Mato Grosso. A Rota pediu para a ANTT a devolução da concessão em dezembro do ano passado. Nesse requerimento de relicitação, a empresa sustenta ser impossível a manutenção das atividades da concessão nos atuais moldes por conta de fatos imprevisíveis e extraordinárias, que, segundo a concessionária, impactaram grave e negativamente as condições do edital de licitação. A relicitação é o procedimento para a extinção amigável do contrato de parceria para a realização de ajustes no empreendimento com novos contratos por meio de uma nova licitação. O processo agora segue para o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Havendo manifestação favorável, seguirá para a Presidência da República para análise e qualificação do empreendimento, ou seja, ainda tem um longo caminho pela frente. E olha, gente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar o preço do nosso pão, do pãozinho. É que a Ucrânia é o quarto maior produtor de trigo do mundo. Aqui no Brasil, cerca de 80% do trigo que consumimos vem da Argentina e não da Europa. Mas com menos produto disponível no mercado internacional, a tendência é de aumento de preço. Nesta padaria, a variedade é grande, mas o preferido mesmo continua sendo o pão francês. É prático, é quentinho, a gente vem aqui na padaria, já pega, dá para toda a família, todo mundo gosta, não conheço quem não gosta. Pão no café da manhã para muitos é igual arroz e feijão no almoço. Isso porque ele está sempre presente na maioria das mesas dos brasileiros. Mas é bom preparar o bolso. O pão nosso de cada dia pode ficar mais caro para o consumidor. Em média, o quilo do pãozinho francês nesta padaria está custando R$ 16,50. E não é só o francês, o pão doce, o de forma, biscoito, os bolos, as massas, tudo que leva farinha de trigo deve subir de preço. Em algumas padarias, como nesta aqui de Primavera do Leste, os preços ainda não subiram. Mas os donos especulam que isso pode acontecer em breve, caso o conflito entre Rússia e Ucrânia não chegue ao fim. Os dois países são responsáveis por quase 30% do trigo exportado no mundo todo. Aqui no Brasil, a importação vem da Argentina e a cotação é em dólar. Os moinhos já estão realizando os aumentos. Então a gente que compra esse trigo, a gente vai ter que acabar transferindo esse valor para o produto final que vai ao consumidor. O preço do trigo atinge maior valor em 14 anos. Ingrediente básico na nossa alimentação, o Brasil depende de importações para atender demanda interna. Ele que nos últimos 2 anos vem sofrendo reajustes por causa da pandemia, mudanças climáticas e agora vai depender de quanto tempo durar o conflito. Março agora é o mês onde diminui o gelo nessa região e eles começam a plantar. Então, vai determinar aí uns 2 anos para recuperar essa safra que eles deveriam estar plantando na região da Rússia e da Ucrânia. Então, essa demanda reprimida vai ter um impacto significativo. Fora a questão também que a Rússia, ela fornece defensivos para a produção. E se o preço aumenta? Tem que diminuir um pouco, né? Ai, meu Deus, mais aumento vindo aí. Bem, toda sexta você acompanha na tela da TV Centro-América o programa Mais Agro. A Kátia Krieger conta pra gente alguns destaques da edição de amanhã. Boa noite, Kátia.
Olá, Gonzaga, boa noite. O Mais Agro tá do jeito que a gente gosta, com boas histórias. Nós vamos falar de um trabalho voltado para a agricultura familiar, desenvolvido por uma ONG em Sorriso. É orientação especializada e de graça. E quem colhe os frutos do conhecimento se anima. Não é só questão de rentabilidade, também é preciso, importam as boas práticas agrícolas. E essa semana comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E claro que o Mais Agro preparou uma reportagem emocionante. Nós vamos contar um pouco da história da Alessandra, que desde criança decidiu seguir os passos do pai, que é pecuarista. Hoje, aos 19 anos, com o incentivo da família, descobriu que pode ir além, ajudar nos negócios fazendo o que mais gosta, fazer escolhas, conquistar espaço, dizer para o mundo que lugar de mulher é onde ela quiser. A mulherada está correndo atrás, é no campo, é no escritório, é na política. Estamos tomando frente e estamos conseguindo. Eu te conto os detalhes no Mais Agro desta sexta, às 6 da manhã, aqui na TV Centro-América. Eu espero você. E o MT2 de hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.